seja o nome do nosso Salvador. Nos honra aqui também, irmãos, com a sua presença, a nossa querida irmã Sônia. Onde está a irmã Sônia? Está ali, já é conhecida da casa. Que Deus do céu possa continuar abençoando a vida da senhora, muito bem-vinda. Os irmãos estão felizes, alegres com a presença dela aqui nessa noite? Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra por gentileza sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Hoje nós estaremos encerrando um ciclo dentro dessa carta. O primeiro ciclo foi o capítulo 1, onde teve a apresentação de Cristo Jesus ao próprio João e a ordem de João para tudo aquilo que ele visse, ele escrevesse. E João, assim, foi obediente ao ponto de escrever diligentemente toda a sua visão, trazendo para nós, hoje, no século XXI, uma clareza ímpar acerca do nosso Salvador e esse já glorificado. Nós aprendemos no capítulo de número 1 que Cristo já não é mais aquele cordeiro empudecido como ele veio outra hora, cheio de dores, para ser flagelado. Mas João apresenta agora um Cristo que já está ressuscitado, que é o leão da tribo de Judá, que é aquele que tem condição de julgar com justiça, que é aquele que é soberano, que é rei, e que em breve esse Cristo virá para buscar a sua igreja. João, ele começa a escrever a sua carta, e mostrando que o Jesus que ele estava vendo não era aquele simples homem que nasceu numa manjedoura, mas que agora ele era aquele que era o Criador do céu, da terra, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então nós, dentro dessa recapitulação ligeira que nós vamos fazer, nós vamos só lembrar das igrejas que nós passamos para nós chegarmos nessa última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Entre as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia foi a única que não recebeu nenhum tipo de elogio vindo diretamente do Salvador. A igreja de Éfeso, ela passou por turbulências, era uma igreja robusta na fé, uma igreja que até aos nossos olhos era uma igreja que era capacitada para ser uma igreja modelo, porém ela tinha um foco errado, e aonde ela estava perdendo o primeiro amor. A igreja de Esmirna, que era uma igreja aparentemente fraca aos olhos dos homens, Jesus olha para ela e fala que ela era uma igreja forte. A igreja de Pérgamo, que era a maior potência da sua contextualidade, era uma igreja que tinha de tudo para romper todos os aguilhões, mas ainda assim era uma igreja que estava padecendo por aflições e caindo na doutrina de Balaão, na doutrina dos Nicolaítas. Aí nós passamos pela igreja de Tiatira, que era uma igreja também que era robusta espiritualmente, só que era uma igreja que estava flertando com a Jezabel da sua época, estava se prostituindo, trazendo algo impuro para o seio da comunidade. Jesus alertou essa igreja para que ele se apartasse dessa devastação que poderia ocasionar contra a igreja de Tiatira. Lembramos também sobre a igreja de Sardes, que se vangloriava e descansava na potência das suas muralhas, e aonde ela apresentava para o mundo uma força inigualável. Mas Jesus olhou para aquela igreja e falou: tu tens nome de que vive, mas na verdade você está morto. Vigie, tampe as brechas, porque é pelas brechas que o inimigo entra e abre os portões de dentro para fora, e os inimigos entram, trazendo então uma escravidão. Jesus alerta para a igreja atual: não seja igual à igreja de Sardes, vacilante, mas seja uma igreja vigilante. Vigie, não permita que as astutas ciladas do nosso inimigo sejam imperceptíveis ao ponto de nós cairmos nela.
Jesus fala, esteja atento. Semana passada falamos sobre a igreja de Filadélfia, a igreja que é também conhecida como uma pequena Atenas. A igreja de Filadélfia era uma igreja não desprovida, ou a cidade de Filadélfia não era uma cidade desprovida de conhecimento, mas era uma cidade robusta no seu conhecimento, ao ponto de que a igreja às vezes ficava inibida de tanta informação que tinha. Por isso que Jesus olha para ela e fala assim: ó, vocês têm pouca força, mas como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação que vier sobre a terra. E Jesus deixou um alerta e deixou também uma esperança para a igreja de Filadélfia: a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Em outras palavras, aproveite a oportunidade que Jesus colocou no seu caminho. Ele abriu uma porta, e essa porta ela tem que servir para a oportunidade para evangelizar, para apresentar a salvação, para apresentar os ensinos, para apresentar que Cristo voltará, que a volta de Cristo é iminente. Pode para os olhos do mundo ser tardio, mas para a igreja tem uma plena consciência de que um dia para o Senhor é como 1000 dias para nós. Deus não respeita o tempo humano. A hora de Cristo voltar é a hora dele, é o momento dele. Cabe a nós, como a igreja de Filadélfia, estar atento, guardar a nossa coroa, para que nós não venhamos perdê-la, para que nós não venhamos ser desprovidos da salvação. Jesus então, ele coloca no hall dessas 7 igrejas, 2 igrejas que recebem somente elogios, 4 igrejas que recebem elogios e recebem também exortações para se manter fiel em cima da doutrina, em cima dos ensinamentos, para se manter fiel em cima da doutrina que Cristo tinha apresentado. E agora, por último, nós chegamos na igreja de Laodiceia, a igreja que fracassou, a igreja que cantava, sabe o que? Quão grande és tu diante do espelho. É a igreja que se vangloriava da sua força, se vangloriava da sua riqueza, se vangloriava da sua ciência, se vangloriava das suas obras arquitetônicas. Porque a igreja de Laodiceia, ela foi criada por Antíoco da Síria no ano 250, e essa igreja, ou essa cidade, ela foi tão perfeita na sua arquitetura, que todos os bancários, que as mentes pensantes imigraram para aquela cidade. E dentro daquela cidade, ela tinha um pequeno problema: ela não tinha fontes naturais, mas por falta das fontes naturais se criaram os aquedutos, trazendo águas de outras províncias para aquele lugar. Por isso que você vai entender que Jesus começa iniciando falando com aquela igreja desse jeito aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse primeiro ponto aqui, nós não precisamos nem detalhar muito sobre ele, porque ele é muito esclarecedor. O único ponto que eu quero falar para vocês desse primeiro versículo é a segunda parte: o princípio da criação de Deus. Em algumas traduções está escrito lá a proeminência ou proeminente da criação de Deus. O que isso significa? Significa que Deus, ele não é o primeiro ser a ser criado, mas ele é o ser que principiou, que iniciou todas as coisas, fazendo jus aquilo que ele disse outra hora: sem mim nada do que foi feito se fez. Então Jesus está se apresentando dessa forma: eu sou aquele que falo amém, é eu que dou a última palavra, é eu que concordo, é eu que quero e faço, porque a última palavra é eu quem dou. Jesus está falando essa clareza para a igreja de Laodiceia: e eu sou aquele que principio todas as coisas. Em outras palavras, nada do que vocês estão fazendo para mim é novo. Vocês não me surpreendem, porque fui eu que criei tudo isso. Eu sei cada detalhe,
Eu sou um Deus que conheço aquilo que você nunca imagina, porque Deus faz do nada tudo. Eu sou o que sou, eu sou antes mesmo de tudo existir, porque só existe porque eu criei a existência. Jesus está falando para a igreja hoje: calma, nada é novidade, nada me pega de surpresa. Eu conheço e sei todas as coisas, as que aconteceram, que estão acontecendo e as coisas que hão de acontecer. O versículo de número 1 deixa isso muito bem claro, mas o que eu quero me pautar é no versículo de número 2. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Oxalá, ou tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que Jesus está falando isso? Lembra que eu acabei de falar que a cidade de Laodiceia ela foi construída numa arquitetura muito bem estruturada, numa posição de mercantes, de mochileiros, de ligações de via muito estratégica. Porém, ela tinha uma dificuldade, que era que aquela cidade não tinha fontes de água, nenhum tipo de fonte de água. Então, como era uma cidade muito rica, elas começaram a construir aquedutos. Você sabe o que é um aqueduto? Um aqueduto é uma forma antiga de transportar água de uma região para outra região, que nós conhecemos hoje como cano, ou água encanada, que transfere, mas naquela época não tinha água encanada, então se construía aquedutos gigantescos. Eu tive o privilégio de passar debaixo de um aqueduto, lá na cidade de Elvas, que ela tinha 37 metros de altura. Os pilares que sustentavam o aqueduto eram uma circunferência de 45 metros. Era gigantesco, altíssimo. E lá em cima passava-se como se fosse um trilho de trem. Já viu aquelas pontes que passavam um trilho de trem? Que passa-se um trilho de trem? Só que não, lá em cima não tinha o trilho, mas tinha como se fosse uma canaleta milimetricamente calculado, que saía lá daquela região e ela vinha por gravidade decaindo até chegar no ponto que os engenheiros queriam que ela chegasse. Então, por aquela cidade não ter água, ela pegava água lá de Herápolis, que era a cidade mais perto, e lá em Herápolis era conhecida como a cidade das águas termais. Sabe o que é água termal? Que é água quente. Não tem lanternas de laranjais aqui em Olímpia? Ali é uma fonte de água quente. Então a água ali não precisa de aquecedor nada, ela vem naturalmente quente, que é conhecida também, a cidade de Herápolis é conhecida como uma cidade própria na época para fisioterapia, que era para relaxamento muscular. Quando você não está com muito nervo, as pessoas não vão para a sauna, não vai para um furor para poder relaxar o corpo. Então na cidade de Herápolis era conhecida como as águas termais. E na cidade de Colossos, lembra da cidade de Colossenses, que nós temos uma carta aqui dentro da Bíblia, a carta aos Colossenses? Lá na cidade de Colossenses, lá era ao contrário, era fontes de águas frígidas, águas geladas, que vinham também com uma ordem terapêutica, que servia também para o corpo, para os músculos. A água quente e a água frio, ela faz muito bem para os nervos. Só que ali no caso, em Colossenses, eles usavam para isso, só que também eles distribuíam, eles ganhavam por distribuir. Por isso que a cidade de Colossos era uma cidade também muito rica, pela a distribuição de água potável. Lá na cidade de Laodiceia, os homens mais bem aquisitivos, poderosos, eles criavam poços e canalizavam essa água para as suas propriedades, e aquela água que pela distância chegava morna, pelo tempo decantada, que ela ficava decantada dentro do poço, ela voltava à sua temperatura normal. Agora você vai entender o porquê que Jesus falou para ela, para a cidade de Laodiceia, que ela era
cidade morna, porque a água que saía de Herápolis, quente, fervendo, na trajetória ela ia perdendo a sua temperatura e chegava até a cidade de Laodiceia morna. E a água que saía frígida lá da cidade de Colossos, quando ela chegava na cidade de Laodiceia e ela se combinava com a água quente de Herápolis, ela se tornava uma água meio que saloba. Você já tomou água saloba? Já? Aqui na Serra da Ilmas tem, né? Ali na Serra da Ilmas tem água saloba. É uma água insípida, uma água. Tem muito sal mineral, não faz mal para a saúde, mas é uma água gosmenta, é uma água ruim de tomar. E quem tem um estômago um pouco mais frágil, dá vontade até de vomitar. É nessa cultura, nesse sentido cultural, que Jesus está usando a geologia, a geografia da cidade para fazer que a igreja entenda: ou você é água quente igual da Herápolis, ou você é uma água fria igual de Colossos, porque se você permanecer do jeito que você está, eu vou te vomitar da minha boca, porque você está me dando ânsia. Irmãos, para e pensa comigo agora. Imagina você escutar isso do seu Senhor. E a igreja que estava lá em Colossenses, ou lá em Laodiceia, a igreja que estava lá em Laodiceia, era uma igreja que tinha todas as oportunidades para não cair na multidão espiritual. Sabe por quê? Porque você não vê nenhuma descrição aqui dentro da carta que eles estavam sofrendo perseguições, seja elas doutrinárias, eles não estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, seja elas físicas, eles não estavam sendo bombardeados pelas heresias dos nicolaítas, eles não estavam sendo bombardeados pela sedução de Jezabel, eles não estavam sendo bombardeados por nada disso daí que as outras igrejas estavam. A cidade de Laodiceia, ela estava vivendo em uma mordomia, de tal ponto que ela estava descansando, sabe aonde? Na sua riqueza. Olha lá o verso 3, o verso 15. Eu conheço as suas obras, e que é nem frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, um miserável, e pobre, cego e nu. Meu Deus! A igreja não tinha problema financeiro nenhum, era uma igreja século 21. É uma igreja que até aquelas igrejas que abrem agora uma portinha lá onde quer no boteco, se ela tiver uma boa administração, já ela sobe, ela consegue ir galgando. Todo lugar, irmão, é isso que eu falo sempre. Para nós trazermos um avivamento para dentro da igreja, basta nos orarmos, lermos a palavra, jejuarmos, nos entregarmos. Mas, se nós não tivermos administração, a igreja se empobrece. Se não existir uma coordenação, um plano e uma administração boa, a igreja só vai ter nome e ela vai se empobrecer. Mas se ela tiver uma administração boa, ela vai se enriquecer muito rápido. Só que uma igreja que se enriquece muito rápido cai nesse problema aqui. Há uma grande possibilidade de cair no mesmo erro que caiu a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi, tem um ensinador que fala que a igreja de Laodiceia é a igreja chuchu. Quem tem o dote culinário sabe que chuchu não tem gosto próprio, ele absorve o gosto do alimento. O chuchu, ele sempre tem a tendência de absorver o gosto de uma carne, o gosto de um tempero, ele absorve. Foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Ela absorveu a tendência da riqueza da cidade. Lembra da cidade lá de Esmirna? A cidade de Esmirna, ela se empobreceu por quê? Porque ela não se contaminou com os sindicatos
sindicatos da cidade. Lembra que os sindicatos da cidade, por exemplo, tinha a medicina lá. Quem que era o deus da medicina na época? Esculápio. Então, todo aquele que praticava a medicina ia lá e prestava culto a Esculápio. Quem que era o deus do trabalho? Era tal deus. Todos aqueles que tinham comércio ia lá e prestava culto ao deus do trabalho. Então, a igreja de Esmirna, ela não caiu na pilha da cidade. Então, o que aconteceu com a igreja de Esmirna? Se empobreceu. Se empobreceu por quê? Porque era fiel. E sendo fiel, ela foi considerada por todos uma igreja pobre. Mas aí Deus vem e fala o quê? Aos olhos de todos vocês são pobres, mas aos meus olhos vocês são ricas. Agora, aqui no caso de Laodiceia, eles para não caírem na pobreza, eles fizeram o quê? Caíram na pilha da cidade. No ano 46, no ano 61, houve um terremoto tão devastador, mas tão que definiu ali aquela área. A cidade de Filadélfia foi uma delas que foi devastada, eu falei semana passada, e Laodiceia também foi devastada, acabou com a cidade. Sabe o que aconteceu? Os banqueiros da cidade se uniram e os próprios moradores da cidade reconstruíram a cidade em menos de 2 anos. Reconstruíram a cidade em menos de 2 anos com o seu recurso próprio, sem precisar do imperador, sem precisar do império, sem precisar de nada, de tão rica e abastada que era aquela cidade. E a igreja de Laodiceia caiu nesse terrível engano de confiar na riqueza de Mamon, ao ponto de falar: rica estou, abastada eu estou, não preciso de nada. E olha só o que Jesus fala para ela: como disse, rico estou, e estou enriquecendo, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado. Essa nossa tradução, a João Ferreira de Almeida corrigida, é a tradução, na verdade eu acredito que é a única tradução que mostra essa palavra desgraçado. As outras demais traduções tentam tirar essa palavra, tentam colocar outras definições, como chama? Me fugiu o nome das traduções, mas mais brandas, porque coitado, coloca como coitado. Tem alguma outra tradução que fala outro nome? Aqui, eu acabei de ver um monte de tradução ali, e essa João Ferreira de Almeida, ela fala diretamente, desgraçado. Por quê? Tu é desgraçado também? Por quê? Eu gosto dessa tradução. Porque desgraçado se tornou algo pejorativo. Tem gente que fala desgraçado, já vê uma coisa de um demônio com 7 chifres, querendo engolir aquela pessoa que falou. Tem gente que fala assim: eu não falo o nome de desgraça, porque o bicho mal vai vir na minha casa. Não sabe o que significa desgraçado? Uma pessoa sem graça, desprovido da graça. É algo terrível? Sim, porque a humanidade sem a graça de Deus é condenação certa. O homem sem a graça de Deus não basta de um miserável, cego, pobre e nu. Então, o homem que é desgraçado, sabe quem é? É aquele que confia nas suas fazendas, é aquele que confia no seu dinheiro, é aquele que confia. Miserável, já tira, porém que é um miserável digno de compaixão. Então, tem várias traduções, mas eu gosto dessa tradução, que ela vai direto ao ponto e me assusta. E falou: opa, eu não tenho que confiar na minha riqueza, e não somente na riqueza. Olha lá o que ele continua falando: sabe-se que é um desgraçado, miserável e pobre, quebrando então a perna de que riqueza não custa nada para Deus. Deixa eu falar uma coisa muito forte aqui: a tua oferta monetária não vale nada para Deus, viu? O valor da oferta que você dá não vale nada. Eu já disse e vou repetir: você pode ter R$1 milhão, mas você quer ofertar 2. Oferte os 2, mas oferte com sinceridade, com prazer e com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não adianta nada você ter R$1 milhão, dar R$1 milhão, mas para se mostrar, porque se você der R$1 milhão para se mostrar, Deus vai pegar a tua oferta e vai fazer como se fosse nada.
O teu dízimo não te leva para o céu, não, porque tem gente que acha que o dízimo abastado que ele dá vai fazer, sabe o que? Expiação pelo pecado dele. Eu dou o dízimo alto, então Deus vai me perdoar pelo dízimo que eu dou. Tu és um miserável, desgraçado, cego, pobre, nu. Dê o dízimo, devolva o dízimo pelo benefício que Deus está te fazendo, pela graça que Ele está te dando. Devolva o dízimo pelo benefício que Ele tem te dado. Não devolva o dízimo com base de barganha, porque quem precisa do valor monetário é a comunidade, é a instituição. Nós precisamos pagar água, precisamos pagar força, precisamos construir, precisamos ampliar a obra missionária, precisamos ajudar o necessitado. Então o valor monetário não é para Deus, o valor monetário é para casa, é para sustento do sacerdote, é para sustento de tudo quanto vamos fazer aqui dentro da obra, é para colocar ventilador, é para colocar piso. A oferta serve para isso. Saiba que quando você ofertar, você está devolvendo o dízimo para Deus, mas o valor monetário será gasto entre nós. Tenha essa consciência. Não dê o dinheiro achando que vai fazer expiação pelo pecado que você está fazendo, porque todo aquele que dá uma oferta gorda, achando que vai agradar a Deus para se mostrar aos homens, cai nesse mal, que é um desgraçado, miserável, cego e nu, mesmo tendo uma conta bancária recheada. Jesus está falando para a igreja de Monte Alto: não caia na força desse engano, porque esse engano é devastador. Ele dizima uma igreja. Igreja que eu disse, estrutura física, porque as igrejas do primeiro século não vigiaram, e a única igreja que existe até os dias de hoje é a igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira, porque as demais, até as cidades foram devastadas. E olha só o que ele continua dizendo: é um miserável, pobre, cego. Por que cego? A cidade de Laodiceia, ela era conhecida também pela a sua ciência. A oftalmologia, ela não é do século XXI, ela já vem desde os primórdios, os tratamentos. Na época existia um pó frígido que eles inventaram, que era que pingava nos olhos e trazia um certo alívio. E a cidade de Laodiceia, ela era conhecida por causa dessa obra medicinal, tanto para os olhos quanto para os ouvidos. O polímero que eles pingavam era como se fosse uma anestesia. A nossa conhecida morfina, né? A morfina hoje, em baixa dose, ela faz a pessoa paralisar totalmente, porque o avanço já foi maior. Mas naquele momento era um polímero, era um pó frígido que trazia muito alívio. Não é que ela fazia uma obra milagrosa, de fazer a pessoa voltar com óculos de grau como nós tínhamos hoje, mas já era a questão de tratamento auricular e também nos seus ouvidos. Mas Jesus fala: tu és cego e nu. Por que nu? Porque também Laodiceia era conhecida pelos tecidos que eles faziam, a obra da vestimenta. Jesus fala o seguinte para eles: vocês se preocupam demais com o exterior, sem levar em conta o interior. Vocês são nus, vocês não estão percebendo que a nudez, as vergonhas de vocês está aparecendo para todos. Você acha que você está bonito com a roupa de grife que você tem, mas na verdade todos estão vendo a lepra na sua testa. Todos estão vendo que você não está sendo fiel à palavra. Todos estão vendo que a tua palavra está sendo torpe. Todos estão vendo que as piadinhas estão igual do mundo. Todos estão vendo que você não está tendo conduta de cristão. Todos estão vendo que você não está sendo fiel à sua esposa. Todos estão vendo que você não está sendo fiel ao seu esposo. Todos estão vendo que você não está sendo fiel ao sumo pastor. Mesmo estando bonito, mesmo estando de gravata, mesmo estando com saia até as canelas, tu és nu. Porque aquele que tem um olhar como chama de fogo é apto para discernir as entranhas do coração. Jesus está alertando a igreja, não só de Laodiceia, mas da cidade de Monte Alto, porque nós estamos enriquecidos, abastados. Há alguém aqui entre nós com necessidade de alguma coisa? Basta nos começarmos a granjear cada vez mais riquezas. Existe um cara que disse um negócio que eu achei muito interessante. Ou nós
se arrependeu dos seus pecados, aquele que verdadeiramente considera Cristo acima de todas as coisas, porque aquele que vem para a igreja para buscar bens aquisitivos, para buscar bens financeiros, ele não vem para cultuar a Deus, mas ele vem para benefício próprio. Aquele que diz que está no corpo de Cristo por causa do milagre de Cristo, ele não está por causa de Cristo, mas ele está por causa de benefício próprio. É porque Deus pode curar, não porque ele é Deus. Jesus tem nos alertado: não caia no engano que Laodiceia caiu. Volte ao caminho, permaneça fiel, não te inclines nem para a esquerda, nem para a direita, mas fique firme, segurando firme no arado ao qual você pegou na sua conversão. Jesus disse: não seja frio, ou seja morno. Desculpa, ou seja frio, ou seja quente. Não seja morno. Não fique no meio do muro, não fique no meio da estrada. Caia para o corpo de Cristo. Caia para a mente de Cristo. Penda para a salvação, para que você possa ter uma eternidade juntamente com Ele e comigo. Vamos nos esforçar, porque olha só, como Jesus, Ele puxa a orelha, Ele também dá a solução. Verso de número 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a sua vergonha, a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Oh, esse Jesus é maravilhoso. Ele repreende a grandeza do homem, mas ele dá a verdadeira solução para aqueles que são seus. Jesus, ele não está fazendo conta para a miséria que está agora na Laodiceia. Ele está falando: ó, vocês estão, mas eu tenho uma proposta, eu tenho um conselho para vocês. Eu vou te dar esse conselho, sabe por quê? Porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu faria como eu fiz com os de Roma: dou de mão para eles e deixo eles fazer o que querem. Eu te amo, por isso que eu vou te dar um conselho: compre ouro refinado de mim, porque o ouro que eu posso te dar é um ouro purificado, é um ouro que a traça não corrói, é um ouro que a ferrugem não corrói. O ouro que eu posso te dar, sabe qual é? É a salvação. Você está sem dinheiro? Isaías disse: vem e compre sem dinheiro e sem preço. A salvação está de graça para nós, porque custa ouro. Eu não consigo comprar a salvação, porque o salmista disse que a redenção de uma alma é caríssimo, e os nossos recursos se esgotariam antes. Mas Jesus está oferecendo: compre de mim o ouro, porque esse ouro é purificador, porque esse ouro não se corrompe, esse ouro é santificado. E é com esse ouro que será feita a coroa da tua vida. Jesus já pagou um alto preço por nós. Jesus, porque tem gente que acha que estar na igreja é privilégio de Cristo, não dele. Porque é o que a igreja de Laodiceia estava sentindo. Eles estavam se sentindo ao ponto de quem tinha privilégio de ter eles como igreja era Cristo. Invertendo os valores. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos falar sobre um dos verdadeiros adoradores. E um dos símbolos do verdadeiro adorador é o boi, é o bezerro. E você sabe o que significa? Já vou dar uma spoiler de semana que vem. Sabe o que significa boi e bezerro na Bíblia? Trabalho, força, constância, labuta. E uma das características de um verdadeiro adorador se refere a adorar a Deus como um boi, como aquele que trabalha, como aquele que faz a obra, como aquele que executa. Aí tem uns que podem falar assim: mas o que eu vou ganhar com isso? Sabe o que Jesus já fez por você? Pagou o preço da tua salvação. O teu trabalho já foi
A revelação divina para a nossa mente não custa nada, porque já foi pago. Eu e você fazemos a nossa adoração, o nosso trabalho braçal, a nossa meditação, as nossas visitas, não porque queremos receber, mas fazemos porque já fomos pagos. Porque Jesus já pagou um alto preço para que eu e você estejamos aqui. Sabe essas cadeiras? Já foi paga. Sabe esse tempo? Já foi pago. Tudo isso é graça. Tudo isso é misericórdia. Tudo isso é benevolência dada por Deus pelo sacrifício pago lá na cruz do Calvário por mim e pela tua vida. Por isso que tudo que fizemos ao Senhor, fazemos como já tivéssemos recebido, como de fato já recebemos. Aí sim, de labuta, receberemos como que é? Com correção monetária lá na eternidade. Recebemos com juro e correção monetária. Por isso que Jesus fala: planta com a esquerda sem a direita ver. Porque você plantando com a esquerda e mostrando com a direita, aqui na terra você já recebeu. Mas quando você faz sem os outros verem, sem trocar trombeta, você recebe lá na eternidade. E na eternidade, meu irmão, é lugar que não tem tempo, é lugar que não tem fim. Então tudo quando você plantar aqui nessa terra, você colherá na eternidade, em glória, em Cristo Jesus. Compre ouro refinado e provado no fogo, para que de riquezas, vestidos brancos. Eles não estavam nus, confiando na sua própria vestimenta? Jesus está falando: ande se policiando, coloque os vestidos da santidade, os vestidos de Cristo, se revista inteiramente de Cristo Jesus. Você quer ser bem sucedido e odiado ao mesmo tempo nessa terra? Faça como Cristo fez. Jesus, ele foi o único com as duas intensidades: literalmente amado 100% e literalmente odiado 100%. Você seguir Cristo, não pense que você vai ser amado, não, meu irmão. Você vai ser odiado também 100%. Só que você vai ser amado também 100% por aquele que pode te dar esse vestido da santificação, da santidade. Um vestido que mancha do pecado não pode permanecer, porque ele foi lavado por Cristo Jesus. O vestido que teremos que comprar de Cristo é branco como a alva, é purificado, e nós aprendemos como tecer esse vestido através das Escrituras. Compre colírio para os seus olhos, para que veja. O colírio que nós temos hoje está aqui, meus irmãos, dentro das Escrituras. Esse é o colírio que nós temos. É por isso que eu não falo aquilo que é meu propriamente. Eu não falo aquilo que é meu propriamente. Lógico que às vezes eu dou uma ideia, uma raspada aqui, num pensamento talvez filosófico, mas uma coisa muito ligeira. Mas a pauta principal da nossa vida tem que ser aquilo que está escrito. Porque se nós olharmos para aquilo que está escrito, nós não seremos enganados pelas heresias. Nós não seremos enganados pelo falso profeta. Nós não seremos ludibriados pelo falso evangelho. Nós não cairemos no falso engano de confiar na nossa própria força. Nós não cairemos no falso engano de achar que nós podemos alcançar a salvação pelas nossas obras. Nós não cairemos na lábia do enganador, e o anticristo não nos enganará como já está enganando a muitos. Tudo isso, se pegarmos o colírio que Jesus está nos oferecendo, e aqui em Monte Alto, assim como lá em Laodiceia, temos a oportunidade e o privilégio de abrirmos as Escrituras. Nós não falamos aqui de diversas traduções de Bíblia? Não falei aqui que eu estava lendo diversas traduções de Bíblia? Você sabia que o Brasil é um país privilegiado, que existe centenas de traduções de Bíblia, que você pode abrir a hora que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser, ninguém vai chegar lá e te barrar por causa disso? E você sabia que existe lugar do mundo que as pessoas entram com um versículo rasgado da Bíblia no bolso, ou enrolado no corpo, ou enrolado escondido, porque se as autoridades pegarem ele com aquilo lá, é cadeia ou morte na certa?
lança ao rosto aquilo que Ele te deu. Deus está te dando todo o privilégio da ciência. Deus está te dando todo o privilégio do conhecimento. Deus está te dando um conselho para a tua vida matrimonial. Está aqui nas Escrituras. Conselho para como agir no teu trabalho. Está aqui nas Escrituras. Conselho para agir com seus bens financeiros. Está aqui nas Escrituras. Conselho para você ter um ministério alavancado. Está aqui nas Escrituras. Conselho para você tratar os seus filhos. Está aqui nas Escrituras. Jesus disse: conselho-te que compre de mim esse colírio e pinga ele nos seus olhos, para que veja. Para de querer viver só de testemunho. Para de querer viver de novas revelações. Que nova revelação, irmão? Isso daí é diabólico. Não, eu vou lá porque aquele profeta tem uma nova revelação. Para com isso, isso é diabólico. Paulo disse: mesmo se vir um anjo do céu e falar alguma verdade que não está aqui dentro dessa palavra, considere-me como um maldito, considere-me como um anátema. E a pergunta é: como eu vou discernir o falso do verdadeiro, sendo que eu não pinto esse colírio no meu olho? Como eu vou discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, sendo que eu sou tardio e me faço negligente no aprendizado das Escrituras? A cidade, a igreja de Laodiceia não tinha mais de 30 anos, e Jesus está dando essa exortação para ela. A cidade do Monte Alto já tem mais de 60 anos, e Jesus está falando a mesma coisa. Cuidado para não ser enganado, não fique cego, porque eu estou te dando a oportunidade de pingar esse colírio nos seus olhos e você enxergue, e você saia do engano, porque, irmão, tem muitas pessoas indo para a condenação eterna, achando que estão indo para o céu. Um cego guiando outro cego, ambos vão para o inferno. Jesus está falando: aconselhe-te, coloca esse colírio no seu olho. Pastor, faz 30 anos que eu estou na igreja e nunca escutei isso. Aproveita, pega esse colírio e coloca no seu olho. Leia e medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Você quer ser próspero? Salmo 1: medite na lei de dia e de noite, e tudo quanto fizeres prosperareis. Jesus está nos dando o segredo do universo. Basta eu e você pingarmos esse colírio nos nossos olhos e seremos grandes na presença do Senhor, e seremos perigosos para as obras de Satanás. Que eu e você nessa noite venhamos compreender isso. Eu repreendo, olha lá Jesus falando agora: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ô irmão, palavra dura é de Cristo. Palavra dura é de Cristo. Eu corrijo e castigo a todos quanto eu amo. Você está fazendo aleluia? Glória a Deus. Você está chorando e gemendo? Glória a Deus. Quer sair disso? Se arrependa. Quer andar, se alavancar? Se arrependa. Mas pastor, eu não fiz nada de errado. É Deus que corrige e sonda os corações. Questionar a Deus, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem gente que fala assim: não se questiona a Deus. Opa, pera lá, até que ponto? O que é questionar? Que relacionamento que eu tenho com Deus? Qual é a intimidade que eu tenho com meu Pai? Será que eu não posso perguntar para Deus o porquê que eu estou passando por essa tribulação? Será que isso é pecado? Será que isso é errado? Para, irmão, pera lá. Eu tenho um relacionamento com Deus de filho para com o Pai. Eu argumentar ou na minha oração perguntar para Deus o porquê eu estou passando por certa dificuldade ou porquê eu estou passando por aquele momento, isso não é pecado. Isso é um relacionamento. Isso daí é querer ter intimidade e entender o que você tem que fazer para sair daquela situação.
e abomino e repreendo, é aquele questionamento na rebeldia, na ira. De tipo, por que eu estou passando por isso? Eu sou um homem tão bonzinho, eu dou os meus bens, eu só faço boas obras, eu sou tão santo que eu quase sirvo para ser a quarta pessoa da Trindade. Porque você acha que não tem crente desse jeito? Que pensa assim, mas por que eu estou passando isso? Por que é só comigo? Ah, eu sou tão bonzinho, eu só faço bem. Não faz nada, irmão, tu é um miserável, cego e nu. Tu precisa se arrepender. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa começar a compreender que Deus está falando para você nessa noite, que nós precisamos analisarmos o que passamos e por que nós estamos em meio à tribulação. Nenhuma tribulação, eu já ensinei o que é tribulação. Lembra o que é tribulação? A palavra tribulação vem de tribulos, que é aquela ferramenta agropecuária que serve para separar a palha do trigo. Você é trigo, então Deus está querendo tirar alguma coisa que está impura de você. E o maior benefício da tribulação qual é? Gerar paciência. Porque sem tribulação não tem paciência. E nenhum desprovido da paciência tem muito sucesso na vida. Porque uma pessoa que é iracundo, ela só arruma encrenca quando ela vai. Uma pessoa que é ansiosa, ela só se precipita, só troca a mão pelos pés. E por consequência, vem depressão, vem isso, vem aquilo, vem uma corrente. Então, irmão, paciência é uma das maiores virtudes que a igreja pode ter. Esperai com paciência no Senhor. Jesus corrige, verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se for zeloso, arrepende. Eis que estou à porta e bato. Meu Deus do céu! Se Jesus está batendo na porta, é sinal que ele está onde? Do lado de fora. Cuidado para Jesus não estar do lado de fora da tua vida. Se Jesus está toda hora usando alguém para falar com você, é sinal que você não está na presença dele. Porque Jesus fala diretamente com você. Eu cansei de ver aquelas pessoas assim: oh, Jesus fala comigo, oh, Jesus fala comigo, manda um profeta para falar comigo, oh, Jesus, manda um profeta. Não, para com isso. Jesus fala com o filho, Jesus fala com você. Basta você ter sensibilidade espiritual, que você vai ver Deus falando com você de várias maneiras. Às vezes você vai abrir a Bíblia e Jesus já vai falar com você. Basta você querer receber a exortação que Deus está falando. É que às vezes é assim, ó: Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo. Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo. Ai, deixa eu abrir a Bíblia para mim ver o que Jesus quer falar comigo. Aí eu abro a Bíblia está falando assim: arrepende-te do teu caminho, sem andar no meu caminho e ser perfeito. Aí você olha assim: não, mas isso daqui não é para mim, deixa eu ver. Você quer que Jesus fale aquilo que você quer ouvir, não que Ele quer falar com você. E às vezes a palavra de Deus, a grande maioria da palavra de Deus para nossas vidas é com questão de exortação. Jesus não elogia muita gente, não. Jesus de vez em quando nos eleva só um pouquinho, só para a gente não desanimar, mas daqui a um pouco Ele nos abate de novo, para nós não acharmos que somos os super-homens, para nós não acharmos que nós somos por conta própria, sabe, autossuficiente, igual a igreja de Laodiceia. Sou rica e abastada, tenho e tenho em abundância. Aí Jesus vai lá e dá uma apertadinha no calo, mostrando assim: ô, calma, baixa a bola, você só está aí porque eu te dei esse privilégio. Você só tem teu filho porque eu te dei ele por herança. Você só tem a tua casa porque eu te abençoei para este imóvel. Você só tem o teu carro porque eu te condicionei um trabalho para você poder estar comprando esse carro. Você só está com saúde porque eu repreendi já o espírito da morte para que você pudesse estar aqui. Você só está respirando porque eu te dei esse ar que você respira de graça. Então o mínimo que nós temos que devolver ao Senhor é a nossa glorificação com sinceridade, é devolver os nossos bens com amor e com gratidão ao Senhor. E até quando Jesus pega no nosso calo, nós falarmos aleluia, mas que seja com alegria. Porque o Salmo de número 2 fala: cultuar ao Senhor com temor e tremor.
há uma consequência drástica, ou uma clara evidência de que eu nunca fui igreja. Tem coisa que só nos escancara o quão distante estamos de ser igreja. Quanto mais eu estudo sobre a Bíblia, mais eu entendo a minha pecaminosidade, mais eu entendo a minha miséria. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Faço as palavras de Paulo as minhas também. Ai de nós se não fosse a graça, ai de nós se não fosse o privilégio que Deus nos deu, ai de nós se não fosse a correção de Deus para os nossos pais e a alegria de servir ao Senhor mesmo debaixo do chicote, porque se não fosse a perseverança dos santos, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, eu e você não estaríamos aqui. E ao que vencer? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer? Concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia e para a igreja de Monte Alto: não queira glória nesse mundo, não queira status nessa terra. É melhor você ser repudiado falando a verdade e se empobrecer sendo fiel, do que você achar que a tua riqueza pode te dar glória, fama, e achar que vai te levar a você a sentar em algum trono presidencial. Jesus está falando: ser fiel, mesmo que você não sente um trono aí embaixo. Eu te dou garantia que se você se arrepender, ser fiel, eu te colocarei sentado juntamente comigo no meu trono, junto com o meu Pai. A promessa de Deus para a igreja é: ser fiel até a morte, e recebereis a coroa da vida. Deus nos fará sacerdócio eterno. Deus nos dará a glória dele, e assim como ele é, e aonde ele estiver, diz Pedro, nós estaremos também para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que o Deus do céu possa continuar abençoando os irmãos, dando aí sempre graça, paciência, para poder estar ouvindo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Temos então por encerrado esse ciclo das cartas. 10 semanas, meu Deus, 10 semanas, e olha, 10 semanas falando, 10 horas falando, cansa, mas é gratificante, é bom demais, eu tenho certeza que tem surtido efeito, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Se pelo menos para mim eu tenho certeza que tem causado efeito, para a igreja do Senhor, eu tenho convicção mais ainda, porque Deus ama a igreja daqui no Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem, então, entraremos dentro agora das partes difíceis dentro dessa carta do Apocalipse, porque até agora, irmão, foi fácil. Até agora nós entramos em questão histórica, questão aplicativa. Agora nós começaremos a entrar dentro de sinais, revelações, monstros, numerologia. Agora nós vamos entrar, e eu pretendo ser fiel aos textos, poucas questões interpretativas. Eu quero ser fiel ao texto para que nós entendamos o que João estava querendo dizer ali naquele exato momento, fazer o mínimo possível de anacronismo, de usar o nosso contexto passado. A partir de semana que vem nós embarcaremos num túnel do tempo e assentaremos no primeiro século para entender o que João literalmente estava querendo falar para a igreja. Amém? Ore, já começa a orar aí para que Deus possa me clarear minha mente, me dar condição para que eu possa trazer esse alimento tão saudável para a igreja. E amanhã, ensaio, oração e escola bíblica com os nossos jovens. Na sexta-feira, segunda aula da nossa escola bíblica noturna. Teve uma bênção semana passada e acredito que essa semana também será. Sábado pela manhã estaremos aqui com a nossa reforma. No sábado pela manhã também na sede. E no sábado à noite estaremos lá na sede, na nossa gloriosa ceia do Senhor. Estaremos relembrando então o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo